Olá, pessoal! Sou eu novamente, professora Renata. Vamos tratar um pouco aqui do histórico da função exponencial e da definição de função exponencial, tá certo? Bora lá, então. Bem, um breve histórico, né? Só para dar uma contextualização histórica sobre o assunto, tá? Então, olha só, os gregos e os babilônicos, eles fizeram importantes e grandes descobertas, tá certo? Que influenciaram trabalhos posteriores em várias áreas do conhecimento. Então, uma dessas áreas, eu destaco aqui a utilização de um sistema sexagesimal, tá certo? Que corrobora posteriormente na conceituação da função exponencial. Então, vocês percebem que na matemática, né, é um passo de cada vez, né, até chegar à construção dos conceitos que temos hoje. Então, olha só, esse sistema ele pode ser encontrado em algumas tabelas de argila babilônica, onde eles registravam suas escalas. Em muitas dessas tabelas é possível, né, já verificar, né, o surgimento aí de potências sucessivas de um dado número, que segundo Boyer, né, esses autores aqui, em muito se assemelham às tabelas que hoje conhecemos de logaritmos. Ainda segundo esses dois autores, tá, encontramos, né, foram encontradas tabelas exponenciais em que se pode observar as 10 primeiras potências para diferentes bases. Então, isso lá na época dos gregos e babilônicos. Então, o conceito de função exponencial, ele está bem relacionado ao conceito de potência, tá certo? E, consequentemente, ao conceito de logaritmo, que vai ser objeto aí das próximas semanas. Então, olha só, podemos então afirmar que foi apenas nos séculos 16 e 17, a partir dos trabalhos de Napier, né, que o nome logaritmo passou a fazer parte do universo dos estudiosos e cientistas. Então, olha só, a título de curiosidade, consta que um dos primeiros matemáticos a utilizar as construções teóricas que Napier, né, realizou foi o Kepler, tá? Kepler foi um importante estudioso aí dos planetas, né, no cálculo das órbitas planetárias. Então, olha só, de fato, né, eles foram contemporâneos em uma época, né, que, como já vimos, era de intensa produção científica e cultural, tá? Então, hoje, né, entende-se por função, como eu falei na outra videoaula, toda a relação de dependência em que uma incógnita depende do valor da outra. Uma variável depende do valor da outra variável. A função denominada exponencial possui essa relação de dependência e a sua principal característica, pessoal, é que a parte variável que a gente está representando aqui por x, ela está no expoente. Então, a gente chama de base, tá certo? E x a gente chama de expoente. Então, daí a sua denominação de exponencial. Então, essa base aqui é um valor real, tá certo? Constante, ou seja, um número real. Temos várias, só para vocês já ficarem motivados e engajados a assistir às próximas videoaulas, a gente vai falar um pouco sobre algumas aplicações. Então, temos aqui, ó, crescimento populacional, aplicações financeiras, disseminação de uma doença que foi muito, né, tema na época da pandemia do Covid-19, porque a função exponencial está associada a taxas de crescimento e também de decrescimento, tá? Então, nós temos decaimento radioativo, por exemplo, tá? Então, temos aí algumas aplicações. Na área financeira é bastante, né, utilizada, crescimento populacional também. Aqui só para recordar algumas leis da exponenciação, tá? Então, cada uma eu botei aqui, né? Então, se eu tenho mesma base na multiplicação, soma-se os expoentes. Um número elevado a um expoente negativo é o inverso dele. A divisão, mesma base, subtrai os expoentes, tá? Se eu tenho uma multiplicação entre expoentes, multiplico eles aqui. Se eu tenho uma multiplicação aqui, eu aplico o expoente a cada um do número, tá?
Se eu tenho uma divisão aqui, uma fração, esse expoente é aplicado tanto no numerador quanto no denominador. Então, aqui eu vou fazer com vocês rapidamente uns exemplos. Ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Então, a mesma base, né? A base aqui, ó, é o 2, tá certo? Ó, esse aqui é a base. Esse aqui é o expoente, tá certo? Então, ó, expoente. Então, eu vou ter, repito a base e somo os expoentes, tá? Então, vai ficar 2 elevado à quinta, tá certo? Muito bem. Então, agora, um outro exemplo aqui. Se eu tenho um número elevado a um expoente negativo. Então, como é que eu resolvo isso? Esse número elevado a um expoente negativo é o inverso dele, tá certo? Então, aqui vai ficar... Aqui é como se tivesse 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 quarto, tá certo? No exemplo 3, se eu tenho uma divisão, né, entre mesma base, eu vou subtrair os expoentes, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vou pegar, repito a base, ok? E subtrai os expoentes. Então, vai ficar 6 menos 2, que vai dar 2 à quarta, ok? Muito bem. No exemplo 4, que eu vou colocar para vocês aqui, ó, 2 ao quadrado, isso tudo elevado ao cubo. Então, eu repito a base, tá certo? Vou repetir a base, que é o 2, e vou multiplicar os expoentes. Ó, 2 vezes 3, que vai dar 2 à sexta. No exemplo 5, o que nós temos aqui? 2 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui é igual. Então, como é que eu faço isso? Ó, repito aqui, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Isso aqui daria 6 ao quadrado, tá certo? Aqui vai dar 4 vezes 9, que vai dar 36, e aqui 36, ok? E no último exemplo, né, se eu tenho uma divisão aqui, ó, 2 terços elevado ao quadrado. Então, eu pego o expoente, aplico no numerador, aplico o expoente no denominador. 4 nonos, beleza? Muito bem. Bom,